Ei, você viu que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, fez 50 anos nessa semana? E por isso, aqui estamos iniciando uma série de 3 episódios para você aprender muito sobre imunização e PNI. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já segue a gente para não perder os próximos episódios. Até porque na semana que vem tem um muito especial, com um convidado muito ilustre que vai falar tudo o que você quer saber sobre o PNI. Então, esse episódio que você está escutando não é sobre o PNI, mas vai servir de base para você entender a importância desse programa de imunização. Porque nesse episódio a gente vai falar sobre como as vacinas funcionam. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação. Tem vacina eu tomo! Já tomei sarampo, pólio, rotavírus e BCG. Já tomei meningocócica, hepatite BTP. Já mandei febre amarela e vou tomar HPV. E tu com essa frescura, que houve com você? A vacinação é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ações mais importantes de saúde pública, que, em conjunto com outras estratégias, como a segurança alimentar, o acesso ao saneamento básico e a água potável, propiciam o aumento geral da longevidade e qualidade de vida da população. Por meio da vacinação, doenças infecciosas podem ser controladas e até erradicadas. A varíola, por exemplo, já foi erradicada. Mas você sabe o que tem dentro das vacinas? O que faz da vacinação uma ferramenta tão importante para controlar doenças? Pois você vai saber agora. Para iniciar, então, esse episódio que promete ser uma aulinha bem curtinha sobre vacina, eu preciso que você entenda sobre a composição das vacinas. Será que tem chip dentro da vacina? Um chip 5G dentro da vacina? Será que tem alguma substância que vai matar a humanidade? Nossa! Será que tem algum tipo de vírus potente que vai provocar câncer? Sério, essa é uma das piores fake news que eu já ouvi sobre vacinas. Mas tem várias aí circulando. Para você não cair em fake news, então, eu prometo aqui te explicar sobre a composição das vacinas, sobre como a vacina funciona e também sobre a importância de muita gente dentro de uma população se vacinar. Para iniciar, então, falando da composição das vacinas, é importante que você saiba que nas vacinas a gente tem 2 tipos de substâncias, basicamente. Assim, substâncias que têm algum tipo de ação, né, nas vacinas. Nós temos os antígenos e os adjuvantes. Esses 2 tipos de substâncias estão presentes, então, nas vacinas e são responsáveis pelos efeitos das vacinas. E qual é o efeito esperado de uma vacina? A gente espera que uma vacina estimule uma resposta imune contra o agente infeccioso para o qual ela é destinada. Contra aquele vírus, aquela bactéria, aquele agente infeccioso que nós estamos querendo que se gere imunidade. Então, para isso, a vacina tem que ter esses 2 tipos de substâncias, antígenos e adjuvantes. A gente vai falar, então, sobre o que são os antígenos e sobre o que são os adjuvantes. Os antígenos, eles são pedaços daquele agente infeccioso, daquele vírus, daquela bactéria, que vão direcionar a resposta imune. É basicamente você pegando alguma coisinha, alguma característica ali daquele vírus, daquela bactéria e mostrando para o seu sistema imune, olha, tá vendo? Esse vírus, ele é assim, essa bactéria é assim. Então, você vai elaborar uma resposta imune para que toda vez que você encontrar esse pedacinho aqui de coisa que eu tô te mostrando, você gere uma resposta e destrua o agente que está carregando essa coisa. Vamos supor que na vacina exista um pedaço daquele vírus, daquela bactéria, muito característico, daquele tipo de espécie.
E aí, esse pedaço é apresentado para o seu sistema imune. Supondo que seja ali um pedaço de um cabelo, se vírus e bactéria tivessem cabelos. Ó, o cabelo desse vírus, dessa bactéria é desse jeito. A vacina vai lá e mostra, né, para o seu sistema imune isso. Depois a gente vai explicar como que funciona direitinho isso. E aí, o seu sistema imune vai ver aquele cabelo do vírus ou da bactéria, né, como algo que ele deve responder toda vez que ele enxergar aquele cabelo. Então, toda vez que ele ver um agente infeccioso carregando aquele cabelo, ele vai agir contra esse agente infeccioso. Ele vai reconhecer que entrou aquele vírus, entrou aquela bactéria no seu organismo. Então, o antígeno, ele nada mais é do que algum tipo de substância que vai representar aquele vírus, aquela bactéria para a qual a vacina se destina e vai ativar o seu sistema imune para que seu sistema imune reconheça esse vírus, essa bactéria, se futuramente esse vírus ou essa bactéria entrarem no organismo, se você tiver contato com esse agente infeccioso. Mas o antígeno, ele pode ser às vezes o próprio vírus, né? A gente tem vacinas que são baseadas no próprio vírus, num vírus que está atenuado. Uma vacina de vírus atenuado, como a vacina de gotinha, aquela vacina mesmo do Zé Gotinha, vacina de poliomielite oral, a vacina oral, ela oferece, então, um vírus atenuado que está presente ali, mas que não é capaz de provocar uma doença, né? Ele tem a capacidade, sim, de estimular a sua imunidade, mas ele não vai provocar mal, porque ele é um vírus atenuado. Em pessoas saudáveis, ele não provoca mal. Em pessoas imunossuprimidas, até pode provocar algum dano se essa pessoa estiver imunossuprimida, mas em pessoas saudáveis, não. Esse vírus da poliomielite é como se fosse o vírus que não está morto, ele está vivo, mas ele está mais enfraquecido. E aí ele tem uma capacidade ali de ter tudo que um vírus vivo teria, mas ele não tem, né? Porque ele não provoca doença. E aí esse vírus, estando ali presente na vacina, ele vai fazer o seu sistema imune enxergar todas as partes do vírus e processar aquelas partes para gerar uma resposta contra aquelas partes daquele vírus. E aí, toda vez que o seu sistema imune enxergar aquelas partes entrando no organismo, seu sistema imune vai já estar em alerta e vai responder mais rapidamente e controlar e impedir você de ficar doente. Tem a vacina de poliomielite, que também é baseada num vírus inativado, que seria o vírus morto, digamos assim. Essa vacina de vírus inativado é aquela que é aplicada, é injetável. Essa vacina é tomada antes da vacina por via oral. Essa vacina, então, ela tem o vírus ali inteiro, não está quebrado, esse vírus está inteiro, mas ele está morto, está inativado. Ele não tem nenhuma capacidade de ter de infecção, mas ele tem toda a capacidade de gerar uma resposta imune contra as partes do vírus. Então, cada pedacinho do vírus que está ali vai estar ali para estimular o seu sistema imune a produzir uma resposta contra aquelas partes do vírus. O sistema imune é assim mesmo, ele reconhece por partes. Não adianta você falar, olha, reconhece esse vírus inteiro e quando chegar ele inteiro, você vai destruir ele. Não é assim que funciona. O sistema imune, ele é baseado no reconhecimento de moléculas, de partes do vírus, partes de uma bactéria, partes de qualquer agente infeccioso que adentre o organismo. E esses antígenos são as partes, então, que vão ativar o sistema imune. Nós temos também ali, em algumas vacinas, antígenos como o mRNA. Veja a vacina da Pfizer, de Covid-19. Essa vacina é baseada numa sequência de RNA que vai induzir no nosso organismo a produção da proteína spike do vírus. Essa proteína spike, que é produzida no organismo, ela é a proteína que vai estimular o seu sistema imune a produzir uma resposta. Então, quando você toma vacina, você estimula uma resposta contra a proteína spike.
E aí, toda vez que entrar a proteína spike no seu organismo, o seu sistema imune já está esperto e vai responder. Ou seja, onde tem proteína spike? Tem lá no vírus. Então, quando o vírus entrar, ele vai responder e vai te proteger. É claro que não é a proteína inteira que ele responde. O sistema imune, ele pega várias partezinhas dessa proteína e gera respostas contra cada partezinha da proteína. São muitas respostas. São várias células que são ativadas e por isso que a nossa imunidade funciona de uma maneira tão adequada a proteger a gente das doenças, porque a resposta ela é direcionada para várias partes dos agentes infecciosos. Veja, então nós falamos que na vacina tem os antígenos. Os antígenos então são as partes dos agentes infecciosos e são as partes responsáveis por gerar uma imunidade, por induzir o sistema imune a gerar uma resposta que futuramente vai proteger a gente se a gente tiver contato com aquele agente infeccioso. Ok? Mas e para que servem os adjuvantes então? Os adjuvantes, como o próprio nome já diz, são adjuvantes. Esses adjuvantes, eles servem para tentar estimular que o seu sistema imune enxergue, digamos assim, aquele antígeno que está entrando no organismo. Então, a partir do momento que a vacina entra com adjuvantes, essa vacina ela não vai passar despercebida pelo seu sistema imune, porque os adjuvantes é como se fossem alto-falantes gritando: olha, cheguei, cheguei! E esses adjuvantes vão fazer com que o seu sistema imune se ative também, para gerar uma resposta, para começar a trabalhar e gerar essa resposta. Então, veja, com a vacina entram também os adjuvantes. Os adjuvantes são substâncias diversas. Dentre as substâncias, a gente pode falar dos sais de alumínio, temos alguns lipídios, que são gorduras, né, que também são adjuvantes. Essas substâncias, elas vão se ligar em receptores, que são espécies de anteninhas que estão nas células. Vão se ligar nesses receptores e vão estimular o sistema imune a começar a trabalhar. Eles vão ativar o sistema imune. Então, esses adjuvantes já ajudam a ativar o seu sistema imune, a sua imunidade, e aí a sua imunidade vai ficar em alerta e vai tentar entender o que está entrando ali no organismo. Vai pegar aquela substância que entrou com a vacina, no caso o antígeno, e vai pegar esse antígeno e vai processar esse antígeno, vai fazer com que os linfócitos sejam ativados por meio desse antígeno, porque tem células que são ativadas por esses adjuvantes e essas células, quando ativadas, elas acabam pegando os antígenos, processando, quebrando em vários pedacinhos e mostrando esses antígenos para os linfócitos, no caso para os linfócitos T, que são linfócitos que desenvolvem uma resposta imune mais específica e que é duradoura, aquela resposta imune de memória, que vai fazer com que você tenha uma proteção mesmo que futuramente, porque você gerou a imunidade de memória. Então, os adjuvantes, eles são importantes para desencadear ali uma ativação inicial, trazer as células do sistema imune para aquele local onde os antígenos foram injetados, né, onde a vacina foi injetada, e fazer o sistema imune olhar para aquele antígeno com carinho, vamos dizer assim, olha para mim com carinho e faça de mim o que você quiser. Isso é o que o adjuvante vai fazer com o antígeno, vai fazer o antígeno ser olhado pelo sistema imune. E esse antígeno, então, será processado, será apresentado para linfócitos T e isso desencadeará uma resposta imune duradoura. Além disso, temos os linfócitos B, que são as células que produzem os anticorpos, que são, vamos dizer assim, a parte do sistema imune mais conhecida. Todo mundo fala anticorpo. Eu tô me vacinando para ter anticorpo. Parece que o sistema imune, ele é resumido a anticorpo, mas não. Os anticorpos são só um pedacinho da sua imunidade. Os anticorpos, eles são moléculas que são produzidas pelo sistema imune e ajudam você a ter uma outra frente na resposta imune. Os anticorpos, eles atuam se ligando ali nos antígenos, se ligando
nos agentes infecciosos que carregam esses antígenos, e esses anticorpos, então, direcionam algumas ações do sistema imune. Eles podem ser apenas anticorpos neutralizadores, que são anticorpos que vão ali, neutralizam o antígeno e impedem o antígeno impedem o agente infeccioso de entrar nas células. Eles podem ser anticorpos assim, como alguns anticorpos neutralizadores que a gente viu que são estimulados e são produzidos na resposta imune contra a Covid-19. Mas esses anticorpos podem ter outros papéis. Eles podem ser anticorpos opsonizantes, por exemplo. Que nome estranho, né? Opsonizante. Opsonizante é um anticorpo que, basicamente, a gente pode dizer que ele marca ali o agente infeccioso para que esse agente infeccioso seja englobado por células fagocíticas do sistema imune. Essas células fagocíticas são células que engolem, vamos dizer assim, os agentes infecciosos. Engolem os antígenos, vão lá, abrem todas as não abre, mas vamos dizer assim, estica toda a membrana e acaba englobando, colocando para dentro aquele agente infeccioso, aquele antígeno. Essas células fagocíticas, elas destroem depois o antígeno dentro delas. Então, elas têm um papel muito importante na imunidade. Por isso que quando a gente tem a produção de anticorpos, eles podem servir também como agentes. Agentes não porque eles são moléculas, eles não são células, mas eles podem servir como ferramentas para facilitar a atividade das células fagocíticas. Assim, quando o anticorpo se liga no antígeno e a célula fagocítica consegue sentir isso, e como que ela sente isso? Ela sente porque ela também tem uma capacidade de se ligar ao anticorpo por outro lado. Quando acontece isso, essa célula fagocítica acaba fagocitando o antígeno e consegue, então, destruir aquele antígeno. Vamos supor que os anticorpos sejam espécies de selinhos que você vai lá e cola em produtos que você quer sinalizar alguma coisa. Ah, eu quero sinalizar que esse produto tem uma loja, quero sinalizar que esse produto está com desconto de 50%. Olha, onde tem, né? Produto com desconto de 50%. Só se a loja estiver fechando, né? Mas vamos lá. Vamos supor, então, que você colhe um selinho para sinalizar isso. O anticorpo opsonizante, com função opsonizante, seria exatamente isso. Ele se liga no agente infeccioso e ele sinaliza que aquele agente infeccioso pode ser fagocitado. Então, a célula fagocítica, e dentre essas células a gente inclui, por exemplo, os macrófagos, que são as principais células fagocíticas. Essa célula fagocítica, ela vai enxergar aquela marcação e vai englobar aquele agente infeccioso, colocando ele para dentro. O modo como ela enxerga essa marcação, ela não tem olhos, né? Então, ela não enxerga, ela não vê. Mas o modo como ela sente essa marcação é mediado por receptores que ela tem na superfície também. Mas esse é um assunto mais complexo, que se um dia vocês quiserem entender um pouco mais sobre receptores de superfície, a gente fala também aqui no Escuta Ciência. Mas veja, além da gente ter, então, as respostas de anticorpos e as respostas de células, que são os linfócitos T, linfócito TCD4, linfócito TCD8, essas respostas, logo após a entrada da vacina, elas vão funcionar, elas vão começar a funcionar. Quando as vacinas têm mais de uma dose, a gente toma uma segunda ou uma terceira dose, essas novas doses acabam reforçando a imunidade. Por que reforçando? Porque elas entram no organismo de novo, ou seja, você coloca o antígeno de novo no organismo e faz o seu sistema imune, que já foi ativado anteriormente por aquele antígeno, acordar de novo. Opa, esse antígeno aí eu já conheço, ele já passou por aqui. Então, vamos estimular mais ainda a resposta, porque a gente está precisando combater ele ainda. A gente não conseguiu combater ele. Então, seu sistema imune vai se especializando na resposta. Vai gerando respostas cada vez mais robustas e cada vez mais especializadas. É essa a importância de doses de reforços para as vacinas que necessitam de reforços. Dessa forma, quando o seu sistema imune se especializa muito, ele consegue, então, também se diferenciar em células de memória, gerar a memória imunológica. Olha que coisa linda!
Seu sistema imune vai se diferenciar, as células do seu sistema imune vão se diferenciar em células de memória que vão responder futuramente, quando você tiver um novo encontro com aquele antígeno. Então, lembra que na vacina tinha o antígeno, e o seu sistema imune gerou uma resposta contra aquele antígeno, e o antígeno está presente no agente infeccioso. Aí, o seu sistema imune gera uma resposta de longo prazo, que é a resposta de memória, gera essa resposta contra aquele antígeno, e se futuramente você encontrar aquele antígeno, o seu sistema imune já sabe como agir, já sabe como responder, já é um especialista em responder e vai te proteger de adoecer. E por isso você acaba sendo protegido das doenças infecciosas pela imunidade que é gerada. E essa imunidade que é gerada é uma imunidade muito importante para a gente diminuir os casos de doenças infecciosas e para a gente conseguir até mesmo eliminar e erradicar doenças infecciosas. Para que isso aconteça, é importante que a gente adquira a imunidade coletiva. E como é a imunidade coletiva, né? Eu vou transferindo células do sistema imune, anticorpos para as pessoas, como que funciona isso? A imunidade coletiva, ela se baseia no princípio de que quando grande parte da população está vacinada e, portanto, tem imunidade contra determinado agente infeccioso, seja ele um vírus, seja uma bactéria, a circulação desse vírus, dessa bactéria, acaba sendo muito reduzida. E quando essa circulação diminui, a gente consegue proteger toda a comunidade, incluindo aqueles indivíduos que são mais suscetíveis, aqueles indivíduos que às vezes não conseguem tomar a vacina por conta de algum tipo de doença ou por conta de algum tipo de imunossupressão. Então, quando a gente fala de imunidade coletiva, a gente está falando que é necessário que muita gente tome vacina, porque assim a gente consegue, pouco a pouco, diminuindo o número de casos de doença, por causa da diminuição da circulação daquele agente infeccioso, e a gente consegue, pouco a pouco, também ir eliminando a doença e, quem sabe, um dia erradicar essa doença, como foi o caso da varíola. A imunidade coletiva, e é o motivo pelo qual a vacinação é uma medida de pacto coletivo, né? A gente fala que a vacinação é um pacto coletivo. Essa imunidade coletiva, ela precisa ser atingida. E por isso que há esforços dos órgãos públicos, é um esforço mundial a vacinação, mas a gente tem esses esforços de políticas públicas destinadas à vacinação da população justamente porque, para que a gente consiga controlar doenças infecciosas, a gente precisa de fato que muita gente possa aderir à vacinação. E para que isso aconteça, a gente precisa realmente conscientizar a população da importância da vacinação. Primeiro, mostrar para a população que imunidade coletiva não se adquire com a doença. A gente não adquire a imunidade coletiva pegando a doença. Pegar a doença é muito arriscado. Pegar a doença pode comprometer sua saúde, porque a doença pode, às vezes, dependendo da doença, pode ser fatal. Às vezes a doença pode deixar sequelas. Portanto, pegar a doença nunca deve ser a melhor medida para se atingir a imunidade coletiva. A imunidade coletiva, ela pode ser baseada na vacinação, porque para muitas doenças infecciosas hoje a gente tem vacina disponível. A partir dessa imunidade coletiva, a gente consegue proteger aqueles mais suscetíveis, aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer, aquelas pessoas que têm até impossibilidade de tomar a vacina. Então, por esse motivo, quando a gente estimula a vacinação e a gente fala que todo mundo tem que se vacinar e a gente interfere na vida do outro, a gente não tá interferindo, não é porque a gente quer controlar as pessoas, não é porque a gente quer que você tome vacina porque você é muito especial, não. Não que você não seja especial, às vezes você é uma pessoa especial pra mim, especial pra alguém, mas a gente fala isso justamente porque viver em sociedade implica nisso.
Você precisa entender que viver em sociedade faz com que você tenha algum dever de ser, vamos dizer assim, responsável pelo outro, responsável pelas outras pessoas que vivem ao seu redor. Viver em sociedade é isso. Se você não quer um dever de responsabilidade com o outro que vive na mesma sociedade que você, então, meu querido, minha querida, se isole no meio do mato. Viva muito longe de qualquer civilização. E não dependa de nenhuma tecnologia, não dependa de nenhuma outra pessoa nesse mundo. Porque viver em sociedade é isso. O pacto coletivo da vacinação, ele serve como um dos deveres que a gente tem pela responsabilidade que a gente tem com o outro quando a gente vive em sociedade. E quando você decide não se vacinar, você não está interferindo apenas na sua vida, você está interferindo na vida de toda uma comunidade, você está interferindo na vida de uma sociedade. E você está impedindo que pessoas suscetíveis fiquem protegidas contra doenças infecciosas que podem ser prevenidas e que podem um dia até mesmo ser eliminadas. Bom, eu acho que deu para você aprender um tanto aí de vacinas, né? Se prepara, porque essa série de 3 episódios, começando por esse, vai ser muito legal para você ajudar a combater a desinformação a respeito de vacina e para você ter muitos argumentos para estimular as pessoas a se vacinarem. Viver junto com outras pessoas faz com que a gente também tenha que convencer as pessoas a se vacinarem, veja só. E para que a gente possa, então, garantir o aumento na cobertura vacinal das vacinas que estão tendo uma queda na busca, a gente precisa reforçar as pessoas com informação. Por isso, aqui nesse episódio, então, você tá cheia de informação para poder chegar lá arrasando no almoço da família quando tem um tio anti-vax, para você arrasar também no trabalho quando o colega quer falar, quer levantar alguma dúvida contra a vacina. Então, vai lá, coloca informação, mas coloca com paciência, tenha então também um pouco de empatia com essas pessoas que às vezes são pessoas que por algum motivo acabam sendo mais suscetíveis à desinformação. Mas nós estamos aqui e nós temos informação. Aqui tem informação. E com esse episódio e os próximos, você também está aí com muita informação para espalhar a boa nova da vacina. Vai lá, converte o antivax, vai lá, tenta ajudar aí a diminuir o impacto da desinformação que tanto tem circulado na internet e por toda a nossa sociedade. Vacine-se e estimule as pessoas a se vacinar com informação. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta a ciência.